Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Nesse vídeo de hoje nós iremos começar um dos assuntos que são de maior extensão dentro da biologia, que é o assunto de zoologia. Mas para que você entenda o assunto de zoologia, é importante que você volte algumas aulas e estude primeiro a parte da embriologia, tá? Eu vou deixar aqui no card para vocês, são 3 vídeos, uma sequência de 3 vídeos que mostram justamente esse processo da embriologia. É importante que você entenda essa embriologia, porque os grupos lá na frente vão aparecer alguns conceitos que estão nesses vídeos aí. Então volte lá e confira todos esses vídeos, tá? Não é à toa também que eu coloquei na mesma playlist da zoologia, eu coloquei esses 3 vídeos lá também. Então fecha esse vídeo aqui, se você ainda não assistiu, volte, assista os 3 e aí você começa a assistir numa sequência, tá certo? Então vamos lá. O que é a zoologia? A zoologia nada mais é do que o estudo do desenvolvimento dos animais. Tá, mas quando que eu sei que eu tenho um animal, né? Quando que eu sei que aquele ser vivo que eu tenho ali, ele é um animal? Bom, para ser um animal, você tem que apresentar no mínimo 3 características, que são essas aí. Ser um ser vivo eucarionte, ou seja, é aquele ser vivo onde o seu material genético está organizado dentro de um núcleo. Tá? Então essas suas células têm que possuir o núcleo, por isso chama-se de animais eucariontes. Outra característica para ser um animal é que eles devem ser pluricelulares. Então todos os animais eles devem ser multi ou pluricelulares. E por último, eles não podem produzir seu próprio alimento. Então nenhum animal produz seu próprio alimento. Todos eles devem ser heterótrofos. Tá? Então eles buscam essa sua fonte de energia em fontes externas. Beleza? Quando nós estamos estudando a biologia lá na faculdade, lá no curso superior, nós estudamos muitos filos, tá? Então, na verdade, não existe um consenso exato ainda de quantos filos existam, mas tem um número aproximado entre 30 e 35, mais ou menos, por aí, por essa faixa. Mas não se preocupe que vocês não vão precisar estudar todos esses filos, vocês vão precisar somente dos principais, tá? Esses principais que são esses aí, ó. O primeiro deles é o dos poríferos. O grupo dos poríferos é o grupo mais antigo que tem dos animais. Por isso eles são animais bem simples, tá? Mas mesmo sendo animais muito simples, não menospreze essa simplicidade. Tanto que esses poríferos continuam existindo até hoje. Tá? Então, os principais representantes dos poríferos são as esponjas. Nós também temos na sequência o grupo dos quinidários. E aí nós temos as águas-vivas e as anêmonas do mar. Na sequência nós temos os plateumintos e os nemateumintos, que são já vermes. Esses grupos eles já têm uma certa importância médica, principalmente para o ser humano. Tá? Então os plateumintos são representados aí pelas planárias e pelas tênias, e os nemateumintos são representados pelas lombrigas, filárias e outros. Outro grupo de grande importância é o dos anelídeos, onde nós temos aí as minhocas, os nereis, as sanguessugas. Tá? O grupo dos artrópodes já é o grupo provavelmente com o de maior biodiversidade entre todos esses. Tá? Então o grupo que tem a maior quantidade de representantes é justamente o grupo dos artrópodes. Dentro do grupo dos artrópodes, por exemplo, nós encontramos aí os insetos, os caranguejos, você pode encontrar aí os aracnídeos e muitos outros. Nós também temos os animais representantes do corpo mole, né, que são os moluscos, que nós temos aí os caramujos, as lesmas, os polvos, entre outros. Temos também os equinodermos. O principal representante são as estrelas do mar, os pepinos do mar, né, os lírios do mar, entre outros. Além disso, nós temos os cordatos. Os cordatos são o último grupo aí dessa classificação. Só que dentro desses cordatos nós temos alguns subgrupos, que é inclusive o que nós pertencemos, que é o grupo dos mamíferos. Mas além dos mamíferos, temos ainda os peixes, os anfíbios, os répteis e as aves. Como eu falei para vocês, é importante que você entenda o processo da embriologia para que você saiba lá o que é um zigoto, o que é uma mórula, o que é uma blástula, e para quando nós chegarmos lá na gástrula, você entender todo o processo aí da formação do blastóporo e do arquêntero, juntamente com a formação dos folhetos embrionários. Então você tem que saber aí o que é um endoderma, o que é um ectoderma e o que é um mesoderma. Tá? Até porque alguns animais eles não vão possuir nenhum desses 3, que é um grupo específico que nós vamos falar dele lá na frente, mas são animais ablásticos. Mas ainda nós teremos os animais diblásticos, que são aqueles que possuem 2 folhetos embrionários, geralmente o ectoderma e o endoderma,
e os animais triblásticos, que possuem, além do endoderma e do ectoderma, possuem também uma região ali no meio chamada mesoderma, por isso eles são chamados de animais triblásticos. Lembrando que esses folhetos embrionários, após a sua diferenciação, eles darão origem aos demais tecidos e órgãos dos corpos dos animais. Outra situação importante é que lá nesse processo da gástula, você vai ter a formação do blastóporo. Esse blastóporo, se ele der origem primeiramente à boca, você terá um animal protostomado ou protostômio. Se esse mesmo blastóporo ele der origem primeiramente ao ânus e posteriormente à boca, você já vai ter um animal deuterostômio ou deuterostomado. Além dessas características que eu apresentei, você tem que também entender as cavidades corporais desses animais que possuem os 3 folhetos embrionários, ou seja, desses animais triblásticos. Então nós teremos animais que não possuem cavidade nenhuma, que são os animais chamados de acelomados. Essa cavidade, que eu também explico lá no vídeo 3, ela mostra inclusive como é que ela é formada. Tá? Os animais pseudocelomados já possuem esse celoma, só que ele não é completamente revestido pelo mesoderma, diferentemente do que acontece lá nos animais celomados, onde esse celoma ele é completamente revestido pelo mesoderma, né? Então ele não entra em contato com esse celoma não entra em contato com nenhum outro folheto embrionário. Dentro da classificação dos animais, dentro da zoologia, é muito importante que você entenda também um conceito de simetria. Então, basicamente, nós vamos ver esses dois tipos de simetria, a simetria radial e a bilateral. Então, volta aqui para mim. Essa simetria radial, ela demonstra que o corpo do animal não tem um direcionamento correto. Ele não sabe para onde ele está indo na hora que ele está se locomovendo. Então, vamos fazer uma analogia aqui. Imagina que aí do seu lado tem uma bola de futebol. Se você pegar essa bola de futebol e eu pedir para você cortar um pedaço do lado esquerdo dessa bola, como que você vai saber qual é o lado esquerdo da bola? Né? Você está vendo que essa bola ela não tem um lado esquerdo, ela não tem frente, não tem trás, não tem costa, não tem frente, não tem lado direito, não tem lado esquerdo. Ou seja, ela tem uma simetria chamada simetria radial. Tá? É a mesma simetria que é encontrada lá no grupo dos quinidários, nas águas-vivas, por exemplo. Já na simetria bilateral, como o próprio nome está sugerindo, você vai dividir o corpo do animal em 2. Tá? Então você vai ter um lado esquerdo e um lado direito. Então olha aqui para mim de novo. Quando você observa as suas mãos, né, então vamos fazer aqui um exemplo aqui. Quando você observa as suas mãos, deixa eu deixar isso aqui. Você vai observar que os seus polegares eles estão virados para os lados opostos. Né? Então você tem uma simetria bilateral aí, ó. Porque um lado vai complementar o outro, então são de lados opostos. Mas quando você fecha os dois assim, ó, um lado complementa o outro, né? Consequentemente, nesse caso, você consegue ver qual é o lado esquerdo e qual é o lado direito. Você sabe qual é a mão direita e qual é a mão esquerda, justamente porque você apresenta também uma simetria do tipo bilateral. Essa simetria bilateral, ela vai te mostrar, além do lado esquerdo e do lado direito, ela vai te mostrar um dorso e um ventre, né? Na verdade, o dorso e o ventre. Você vai ter esse direcionamento. Isso vai ser importante num dos grupos lá na frente para o processo de cefalização. Tá? Então não se preocupe que hoje é só uma introdução, a gente não vai ficar aprofundando muito. Quando chegar lá no grupo certo, a gente volta a falar sobre essas simetrias aí, tá bom? Outra coisa que é importante ser estudada é entender também a diferença entre a reprodução desses animais. Existem animais, por exemplo, que se reproduzem de forma assexuada e outros de forma sexuada. Agora, por favor, não vão fazer como um aluno meu perguntou uma vez. Professor, reprodução sexuada é aquela que faz sexo e fica suada? Pô, não tem nada a ver, cara. Então, a reprodução sexuada nem envolve cópula. Na maioria das vezes, ela nem precisa envolver cópula. A reprodução sexuada, ela é caracterizada pela união de gametas. Então, quando você une 2 gametas, independente da forma, tá? Pode ser dentro do corpo do animal, pode ser fora, você vai ter a reprodução sexuada. No caso da reprodução assexuada, não há essa troca de gametas, não há essa troca genética. Então você está praticamente fazendo um clone ali, né? Como você vê aí no exemplo, você tira um pedaço do animal e ele se regenera. Ou seja, você tem o mesmo material genético. Dentro do grupo dos animais também é importante entender o tipo de fecundação. Como eu falei anteriormente para vocês, dentro da reprodução sexuada,
você pode ter ainda a fecundação interna e fecundação externa. Tá? Lembre-se que a fecundação não vai acontecer nos seres que se reproduzem de forma assexuada. A fecundação só ocorre em reprodução sexuada porque há a troca de gametas. Então aí na fecundação interna você está vendo que o macho ele vai depositar esses gametas no corpo da fêmea, onde vai ocorrer o restante do desenvolvimento do animal. No outro tipo de fecundação, que é a fecundação externa, você já vai ter a liberação tanto por parte do macho quanto por parte da fêmea direto no ambiente. Tá? Então esses gametas vão se encontrar fora do corpo dos pais. E esses filhos também se desenvolverão fora do corpo dos pais. O tipo de sexo, entenda que quando eu falo tipo de sexo, eu não estou falando das formas sexuais, tá? Eu não estou falando do ato propriamente dito, tá, gente? Então eu estou falando aqui dos seres monóicos e dioicos. Ou seja, dos seres monóicos são aqueles que possuem tanto gônadas masculinas como femininas no mesmo indivíduo. Tá? São aqueles animais que nós chamamos de animais hermafroditas. Tá? Então existem animais que têm os dois sexos, como você pode ver aí no exemplo. Esses animais, na maioria das vezes, eles se reproduzem por fecundação cruzada. Já os seres dioicos, eles produzem gônadas separadas. Então, um indivíduo vai ter só gônadas masculinas, outro indivíduo vai ter só gônadas femininas. Então, eles são chamados de unissexuados. Tá? Então, a gente tem um exemplo da própria espécie humana. Ou você tem as gônadas masculinas ou a feminina. Você nunca pode ter as duas ao mesmo tempo, porque você não é um indivíduo hermafrodita. Além dessas, ainda temos essas outras características, muitas outras características, na verdade. Né? Entre elas, nós temos aí a cefalização, que eu falei ainda há pouco para vocês, que nada mais é do que a organização do sistema nervoso, dos órgãos de sentido em uma determinada região, que futuramente vai dar origem à cabeça. Né? Então a gente vai ver isso tudo no passo a passo. Eu não vou ficar muito perdendo tempo aqui explicando isso para vocês não. Tá? Temos também a metameria. Essa metameria que são divisões corporais, são segmentações do corpo do animal. E aí nós temos um exemplo, né, de uma vespa aí, com as seguintes divisões, né, a cabeça, o tórax e o abdômen. Outra característica referente ao esqueleto, nós poderemos ter, a gente vai ver ao longo das aulas, esqueleto do tipo hidrostático, que é aquele esqueleto formado basicamente por líquido mesmo, por água. Então a gente vai ver aí no grupo dos quinidários, por exemplo, que eles não possuem nenhum tipo de carapaça, nenhum tipo de esqueleto interno. Então eles vão ser rígidos entre aspas, né, através do esqueleto hidrostático. Existe o exoesqueleto ou exoesqueleto, né, que é o esqueleto que fica por fora. Então quando você vai comer um caranguejo, por exemplo, para poder você chegar até a carne dele, você tem que quebrar aquela carapaça, que geralmente é muito dura. Então aquele esqueleto está por fora do corpo do animal. Ao contrário do que acontece no endoesqueleto. Nós já temos o esqueleto por dentro do corpo. Tá? Então, esse esqueleto ele é organizado dessa forma interna. Outra característica é em relação ao sistema digestório, que pode ser tanto do tipo incompleto quanto do tipo completo. Ele será incompleto quando o animal tiver somente a boca. Isso mesmo, ele não vai ter um local de saída específico. Tá? Então, tudo que entrar pela boca vai ter que sair pela boca também. O sistema digestório completo, ele já possui boca e ânus. Então, teoricamente, ele vai ter que ter uma entrada e uma saída. Em relação ao sistema respiratório, nós poderemos ter a respiração do tipo cutânea, branquial, pulmonar, traqueal e até mesmo nenhuma delas. Né? Então, a gente vai ver que tem pelo menos um grupo de animais aí que, como ele não vai apresentar tecidos, então ele não vai formar órgãos do sistema respiratório. Já o sistema excretor pode ser através de protonefrídeos, que eles vão utilizar as células flamas para ajudar na liberação dessas excretas, os canais excretores, os metanefrídeos, glândulas antenais e coxais, túbulos de Malpighi e os nossos famosos rins. Mas, independente desse sistema excretor aí, todos eles vão eliminar as excretas nitrogenadas. Tá? Então aqui eu separei 3 excretas principais, que são a amônia, ureia e o ácido úrico, que inclusive elas estão na sequência de toxicidade, tá? Então, de cima para baixo é a mais tóxica e a última, sendo o ácido úrico, menos tóxico, mas também ainda continua sendo tóxico e precisa ser eliminado do corpo desses animais. Nós vamos ver como cada grupo faz isso lá nas aulas subsequentes. Por fim, nós temos aqui um cladograma geral mostrando os principais grupos aí, né, as suas divisões, como eles foram formados.
Então nós podemos perceber que todos esses grupos aqui, eles vieram de um ancestral em comum. Esse ancestral protista, flagelado, claro, como ele é protista, ele era unicelular. E a partir da organização desses protistas, eles passaram a se tornar multicelulares. Tá? Então esses seres foram ganhando cada vez mais, foram se tornando cada vez mais específicos, foram ganhando novas estruturas e assim foram dando origem a novos grupos. Eu sugiro até que você pegue essa imagem aqui, que você dê um print, que você copie, que você escreva, você faça qualquer coisa com essa imagem, imprima, sei lá, faça qualquer coisa com essa imagem, porque você tem que entender essa imagem aqui e à medida que nós formos explicando as próximas aulas, prometo para vocês que a cada final de aula a gente vai desenvolvendo esse cladograma aqui. Tá? Então agora você está vendo ele de uma forma geral e aos poucos nós vamos vendo as estruturas que foram aparecendo, as estruturas que foram dando origem aos novos grupos, tá certo, galera? Então por hoje é só. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino até...